E aí, pessoal, tudo bom? Fazendo uma live aqui com o pastor Lucas. Na verdade, o convite foi deles para mim e a gente vai estar junto. Contudo, estava dando um problema aqui de conexão. Então, a gente vai inverter. Eu entrei no meu, ele vai entrar no dele para poder ver se a gente consegue fazer juntos. Então, aqui entrou, visualizei. Cafezinho para deixar a gente bacana. Opa, finalmente. Aê, deu certo. Isso. E aí, pastor, como é que você tá? E eu tô bem, cara. E vocês aí? Como é que. Vocês são de Goiânia, não é isso? Não, mais para pro interior ainda, Rio Verde. É? Rio Verde. Isso. Bom Co- demais, hein? Como é que tá aí a Você sabia quarentena? que eu nasci em Goiânia, cara? Não, até você é do Goiás. Eu nasci em Goiânia, só que eu conheço nada de Goiânia, que eu saí de lá com 2 anos. Eu fui pra lá pra nascer, fiquei 2 anos e saí. Ah, legal. Me formei lá. Me formei em Legal. Goiânia. Morei lá um tempinho. Bacana, cara. Como é que tá a quarentena aí, pastor? Cara, aqui em Belo Horizonte o isolamento ele tem sido forte, né? Então a gente tem ó, a Ana Curi chegando aí junto, a Ana Curi da nossa igreja. Seja Ah, bem-vinda. legal. A quarentena aqui em BH, todo mundo em casa, fechou várias coisas, né? Agora que está retomando alguma coisa de comércio, com uma certa distanciamento, Uhum, mas entrou em vigor agora o uso de máscara, né? Obrigatória. Eu certo. até recebi umas hoje aqui, ó. Pessoal lá Ó, da assistência social da igreja, da Aviso, legal. mandaram para mim, eu fiz um apelo. Eu não sei nem se os seminaristas estão ligados nisso, não sei nem se alguém vai ver aqui, mas eu recebi um apelo de 18 famílias de seminaristas que moram Sim. no seminário, né, no prédio do seminário, que estavam Aham. precisando. Então, eu fiz o apelo aqui no Instagram e o pessoal doou, então teve uma pessoa que me doou em dinheiro, tem gente que me doou aqui máscara, e uma Legal. irmã assumiu o propósito e juntou outras pessoas e vão fazer todas as máscaras que a gente precisa. Então a gente conseguiu levantar as máscaras, que nesse tempo Uhum. está sendo obrigatório andar na rua com máscara. Então se Ah, está na entendi. rua, tem que estar com máscara. Vai entrar num estabelecimento, tem que estar com máscara. E o mesmo Uhum. aconteceu na nossa igreja. A nossa igreja ela não tá tendo cultos públicos, obviamente, né? A gente está fazendo cultos online, Uhum. interagindo com o pessoal por meio da internet, por meio de lives, por meio de Zoom, bastante reunião. Mas Uhum. voltamos a atender também presencialmente, tomando cuidados. Então, na entrada da igreja, Uhum. todo mundo, se a pessoa não tiver máscara, tem uma máscara descartável para a pessoa usar. A sala Certo. bem grande, arejada, limpa, um pano com cloro para poder limpar o pé na hora da entrada. Uhum. Então, a gente está tomando esses cuidados. Massa demais, pastor. Seguinte, nós aqui de Rio Verde ficamos Uhum. honrados aí com a oportunidade de poder Prazer, cara. trocar essa ideia com você aí. E só que o seguinte, muitos aqui não te conhecem. Eu mesmo, por exemplo, não te conheci. O Chiquinho que marcou pra gente aí lá, Legal. Chiquinho já apresentou, falou segue a gente há assim, tempo. falou que era um cara massa e tal. Ele que ajuda a gente aqui nessas lives e tal. E, por favor, fala um pouco mais sobre você, sobre sua vida, seu Tá. ministério. Então, eu tive meu chamado pastoral com 14 anos de idade, cresci na cidade de Nova Friburgo, no estado do Uhum, Rio. Me converti com 13 anos, cresci na igreja e desde então fui observando esse chamado. Né? Não entendia muito bem o que significava, o que eu tinha que fazer, quais eram os passos, só queria servir a Deus e era onde eu uhum, me dedicava. Então, o meu pastor me perguntou aos 17 anos se eu queria ir para o seminário de fato, se eu queria ser pastor, eu disse que sim. uhum, Então foi feito um grande processo. Eu ia para um lugar, ia para o outro, vou te mandar para lá, para cá, eu tudo bem, qualquer lugar. E uhum. por fim me mandaram para Belo Horizonte. Então fiz o seminário aqui em Belo Horizonte. Então Legal. formei em 2007, me casei um ano antes, me casei em 2006, ou seja, nessa época eu tinha 20 anos de idade. Uhum. Depois eu voltei para Nova Friburgo, pastorei 4 anos em Nova Friburgo. Depois, em 2012, eu vim para Belo Horizonte, onde eu estou até hoje, na Oitava Igreja Presbiteriana. Então, esse é o nono ano que eu estou na Oitava Igreja Presbiteriana. Uhum. Pastor Jeremias é o pastor principal, né, o pastor titular da nossa igreja. Certo. Hoje eu trabalho lá com adolescentes, eu trabalho com o Ministério de Louvor, Ministério de Música, na verdade, porque envolve coral também. Uhum. E
também sou responsável pela administração da igreja, né? Aqui a gente trabalha por comissões, então existe uma comissão da administração e eu sou o pastor que acompanha essa comissão. Legal. Então, esses são as nossas funções assim principais. Então, tem outros, lógico, como todo pastor. A gente tem horário de atendimento, culto de pregação. Aqui, até então, nós Uhum. tínhamos só no domingo 5 cultos principais, fora das crianças, 5? juniores e tudo mais. Então, aqui nós somos 13 pastores, talvez alguns não conheçam aqui a igreja, né? E hoje a Aham. nossa igreja está ultrapassou 6 mil membros. Uau, muita Então, a coisa. gente tem um trabalho focado em adolescentes, né? Uhum. E, e louvor. Então, cada pastor responsável por uma área, ou duas, na verdade, dificilmente tem aqui um responsável por uma coisa só. Mas a minha área Entendi. principal é essa, adolescentes. Trabalhei com jovens também, mas atualmente trabalho com adolescente. Uhum. Pastor, é o seguinte, só vou fazer uma breve explicação aqui como é que vai ser o nosso bate-papo, só para a galera se situar um pouco melhor. Aham. Mas assim, só fazendo uma breve explicação. Gente, como é que vai ser? A gente vai trocar algumas ideias aqui. Esses dias para trás fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando para eles algumas perguntas que eles tinham vergonha de perguntar para o pastor, ou receio, alguma coisa assim. E a galera Uhum. mandou muita pergunta, infelizmente nós não conseguimos responder todas. Eu É, selecionei algumas aqui. tá. E durante a nossa live, se você tiver alguma pergunta a fazer, e assim, a gente vai tentar interagir o máximo possível com quem está nos assistindo, você pode perguntar, tá bom? O Chiquinho tá perto de mim aqui, vai me ajudar também a olhar as perguntas, né? Porque talvez eu concentre tanto na resposta que eu Legal. nem veja aqui. Chama a galera Mas, para entrar aí, Chiquinho. Olha só, tô vendo aqui Stefânia, da nossa igreja, legal. Raqueline, Rafael, da nossa igreja. Temos o Daniel, que deve ser daí, eu não sei, do CrossFit, não conheço. Tem o Regis Frois. Pastor Legal. Carlos está com a gente aqui também. Então, bem-vindos aí todos vocês. Duda, Fuli, Carlos, Ellen, Renan. Isso. Então, Deus abençoe cada um de vocês aí. Seguinte, pastor, só bomba tem aqui, né? Ah, manda aí. Se eu não souber, você responde aí. Ou não, eu só tô conduzindo aqui o bate-papo. Mas é o seguinte, cara, fizeram algumas perguntas muito boas aqui. Eu achei bem relevante algumas delas. E a primeira que eu separei aqui pra gente é o seguinte, foi perguntado o seguinte: Deus é autor de todo o mal que cai sobre a terra? Exemplo, doenças, catástrofes, guerras, ou melhor, pandemias, epidemias, enfim. Então, para ser assim, bíblico, né? Você vai para Tiago, a Bíblia diz que Deus não é o autor do mal. Lá Uhum, fala acerca do pecado, certo? certo. Então o mal aí ele foi alinhado com a questão de pestes, epidemias e tudo mais. Uhum, Primeira coisa, a gente tem que ver por que, que isso acontece. Acontece por um desequilíbrio geral que aconteceu lá atrás. uhum, Então, tudo o que acontece tem a ver com pecado. Não necessariamente com pecado praticado agora, mas com pecado que nós chamamos de original. Aconteceu lá em Adão e Eva. Então, houve a certo. queda e tudo se rompeu. Então, a partir daí, tudo é resultado de pecado. Tudo. Então, Uhum, se temos desequilíbrios, epidemias, pandemias, fome, guerras, tudo isso tem a ver com o pecado, seja ele original, que é o princípio de tudo, e seja com aqueles que a uhum, gente pratica agora, né? E a Bíblia diz que tudo está debaixo do governo de Deus. Deus é soberano, então não tem essa simples ideia, às vezes, só de Deus permite. Muitas vezes Deus fala que ele vai fazer, ele vai certo. executar, ele Uhum, vai derramar sobre a terra sua ira, né? Então isso pode acontecer sim. Então eu acho que vai ter perguntas mais relacionadas, mas a uhum. princípio, qualquer coisa que aconteça precisa sim da autorização, e não só da autorização, e muitas vezes da ação de Deus para que essas coisas aconteçam. Verdade. Massa, cara. E assim, uma outra pergunta também que eu achei bem relevante foi algo que a gente está vivendo bastante, né? Sobre fé e política, né? E É. perguntaram o seguinte pra gente: a posição política, ela é importante para a nossa fé? Seja direita, esquerda, centro, enfim. Ela é importante para a nossa fé? O importante é a nossa fé. Vamos usar ele aqui, né? O Boa. importante é a nossa fé. Uhum, Então, a partir da nossa fé, a gente pode se engajar com política. E não a uhum. partir da política engajar na nossa fé. Então, tem que Legal. entender essa diferenciação.
Eu acho que a gente vive tempos complicadíssimos no que diz respeito à política. Num cenário Uhum. geral, não é só no Brasil, é mundo, mas vamos falar do Brasil. Todo cristão Certo. deveria saber que não existe qualquer ala política que a gente pode chamar de bíblica. Não existe nenhum tipo de governo. Todo Uhum. governo está manchado pelo pecado, por homens, por gente corrupta, gente com pensamentos errados, com ações erradas. Uhum. Então, eu acho que é seguir uma ideologia muito errada quando a gente imagina que a resposta política é a resposta que a gente precisa. Mas beleza, a gente tem que ter uma posição, a gente tem que ter um engajamento, a gente tem que ter uma inclinação, isso é normal, né? E você Legal. precisa ver o que vem contra a sua fé ou não. Existem Uhum. aspectos de todas elas, direita, esquerda, centro, seja como for, que vai vir contra a nossa fé. Nesses pontos Sim. a gente nunca pode abraçar tudo, né? Hoje existe um movimento muito forte, por exemplo, de feminismo a partir de mulheres crentes. Então, Sim. beleza, se você entender a questão do feminismo por uma luta, daquelas coisas que elas deveriam ter direito, uma igualdade, uma série de coisas que é bíblico defender isso. Você vai ver em Uhum. Provérbios, né? A mulher descrita em Provérbios é uma mulher ativa, uma mulher que trabalha, uma mulher que tem honra, uma mulher que enaltece o seu marido e tudo mais. Só que Sim. existem os aspectos do feminismo que uma cristã, um cristão nunca podem abraçar. Nunca pode abraçar. Política é a mesma coisa. Então, quando Uhum. a gente fala de igreja, vamos falar de igreja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu já recebi, nesses dias, uma palavra de um membro que queria uma posição em relação a tudo que está acontecendo no país contra o que está acontecendo no país. Já Uhum. outro me mandou dizendo que a gente tinha que tomar uma posição a favor. Então, assim, perceba, se a gente for seguir os ânimos e a mentalidade de cada um, não tem jeito. Uhum. Então, esse engajamento, por parte, pelo menos, da igreja, é complicado. Por Sim. parte do pastor, que é o líder da comunidade, muito complicado, porque quando Uhum. você assume uma posição e você começa a identificar aquilo demais com a sua fé, misturar demais, você vai excluir automaticamente um pessoal que está na sua igreja que não tem a mesma orientação política. Sim. Então, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da política. Então, Uhum. mas o pessoal da esquerda distorcem as coisas nas suas mídias. O pessoal da direita também. Entende? Uhum. Também. Então eu vi Verdade. esses dias duas matérias, né? Alguém pegando lá e postando só o que queria, e também vi o outro lado postando só o que queria. Então, a gente não pode ser inocente com relação a isso. Agora, Verdade. a nossa fé, de certo modo, ela vai sim nos engajar. A política tem a ver com vida. Ninguém Sim. está isento de passar por uma questão política, né? Uhum. Dentro da esfera religiosa existe política. Né? Então, existe uma boa política e existe o que a gente chama de politicagem, que seria uma má política. Né? Então, a gente É tem que ter verdade. esses cuidados. Grande Danilo, reverendo Danilo aí com a gente. Ó. Que é isso? Agora o negócio ficou Ixi. bom mesmo, hein? Subiu o nível aqui agora. Subiu o nível. Caraca. Que massa, cara. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas às vezes quebra o galho, né? Aquele texto de Eclesiastes, né, que fala que o justo ele vai para a direita, mas tudo bem, deixa quieto. Tô brincando aqui. Mas é o seguinte, pastor, ótima resposta. Fantástico, fantástico. E vi uma pergunta sobre outro assunto também que eu achei bem relevante. E a pergunta é a seguinte: seria legalismo criar uma rotina diária com horários fixos para oração e leitura bíblica? Justifique. Não, não, depende. Você tem que entender o que é legalismo. Né? Legalismo Uhum, é quando você entende que o cumprimento de qualquer lei vai fazer de você melhor diante de Deus. Então, nesse uhum, aspecto, qualquer legalismo está errado. O que você. verdade. A pergunta que nos vem aí é uma organização de tempo. Organização de tempo todos nós temos que fazer com prioridade. Tem nada de Uhum, errado você falar assim: ó, todo dia eu vou gastar 1 hora para eu poder ler a minha Bíblia e orar. Isso é maravilhoso. O problema é quando você começa a fazer isso e diz: olha, Deus precisa me responder mesmo, porque afinal de contas eu sou um crente, né? Que uhum. oro e lê a Bíblia 1 hora por dia. Ou então você vai conversar com alguém, a pessoa dá uma opinião, você diz assim: quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Ah, uns 5 minutos. Eu leio 1 hora, meu irmão, então eu tenho uma razão. Então isso cairia para o legalismo. Então é o seguinte: Verdade. você criar uma rotina para que você tenha os seus exercícios espirituais é algo excelente, Massa. recomendado. Faça isso em nome de Jesus. Isso é uma coisa boa.
A gente só tem que entender quais são os fundamentos disso. Então, é igual alimentação, é igual exercício físico, tem hora que você tem que se forçar para gostar de alguma coisa. Eu tô sedentário. Você não vai sentir vontade nunca de fazer uma corrida, nunca de fazer um exercício. Então você Verdade. precisa começar a se forçar. Espiritualmente, mesma coisa. Tem hora que você precisa se forçar um pouquinho, comer um pouquinho ali da palavra, que você não está muito afim, até que o apetite volte novamente. Agora, precisa entender oração. Oração, você também precisa dessa prática, mas existe uma coisa muito legal na parte da oração, que é a conversa da alma com Deus. Uhum. Então, assim, se a oração é uma expressão sincera da sua alma com Deus, necessariamente não é um horário estabelecido que fará você estar mais perto de Deus, mas sim um coração mais quebrantado. Isso pode Verdade. acontecer no horário durante o dia, isso pode acontecer durante o dia em vários momentos. Agora, separar um tempo para poder dedicar à leitura, à oração, eu acho que é algo recomendadíssimo, não pode se tornar um legalismo. Quem vai definir Uhum. se isso vai virar um legalismo ou não é quem está colocando isso. Por exemplo, tem um livro muito bom que eu li na época do seminário que se chama Crendice de Crente. 10 crendices de crente. Que Uhum. é, muitas vezes, essa relação de causa e efeito. Poxa, eu saí de casa e me roubaram. Foi porque eu não fiz minha devocional, entendeu? Eu não fiz minha devocional antes de sair de casa, olha o que aconteceu. Bati meu carro. Então a gente fica fazendo, isso é legalismo, achar que uma ação devocional nossa vai nos proteger e tudo mais, Uhum. isso se torna uma relação muito superficial com Deus. Agora, Verdade. você levantar todo dia mais cedo, antes de trabalhar, para ter o seu momento devocional, que coisa maravilhosa. Massa, massa, massa. Agora, partindo para o lado mais escatológico, pastor. E essa aqui, nossa, quando eu vi essa, eu não sei responder essa aqui, não. Então, meu irmão, então tá difícil mesmo. Vai ficar Então com vou escorregar você. também, vou escorregar também. Não sou bom em Não, escatologia. nada disso. É o seguinte, pastor. Perguntaram: se Deus fez o céu perfeito e sem pecado, como é que Lúcifer se corrompeu? Bom, isso realmente é uma questão dificílima. A Bíblia fala assim que Uhum, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E dá a uhum, entender então que há coisas que para nós não foram reveladas. uhum. Então nem sempre a gente sabe explicar o porquê. A gente só sabe dizer que aconteceu. Então Sim. a Bíblia fala de um aspecto em que houve essa permissividade ou essa abertura para que houvesse um ensoberbecimento da parte de Satanás, né? Que se Uhum, tornou esse diabo, então, expulso, e uma legião foi junto com ele. É uhum. igual, vamos pegar uma coisa mais próxima da gente. Tudo aconteceu primeiro no mundo espiritual, mas uma coisa um pouco mais próxima, mais humana, que é a questão do Uhum. Éden. Deus Sim. criou tudo perfeito. Agora vamos olhar um pouquinho para a nossa teologia que diz que ali, quando Adão e Eva foram criados, eles eram perfeitos, Sim. puros, santos e eles tinham a condição de rejeitar ou não o pecado. Sim. Aquele foi o momento que podemos dizer assim que eles tinham livre-arbítrio, Sim. que eles tinham a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Uhum. Hoje nós não temos. Sem a visitação do Espírito Santo de Deus, a gente só escolhe o mal. Essa é a Sim. natureza nossa, certo? Então a gente não tem mais essa possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Se a gente tem Uhum. o mal, isso falando de categorias antes de nos convertermos, porque depois a gente se converte, tem o Espírito Santo de Deus em nós, e nós temos condições sim de responder positivamente aos mandamentos de Deus, porque nascemos de novo. Agora, sem o novo nascimento, a gente escolhe o que é mal. Então, como é Uhum. que o pecado entrou, então, naquela esfera? Entrou porque primeiro aconteceu no mundo espiritual. Pois é, então a gente não tem a explicação clara das Escrituras, o porquê que isso aconteceu, por que Deus deixou isso acontecer. Muitos teólogos vão falar Isso. sobre um fator que Deus permite para que a glória dele pudesse ser evidenciada. É onde a gente vai cair numa discussão grande até entre reformados. Deus escolheu antes da queda ou depois da queda, né? Uhum. Quando você lê em Apocalipse, diz que Cristo tinha morrido em favor dos seus antes da fundação do mundo. Então, nem mundo tinha sido feito, então já havia decreto. É lógico que a gente não consegue entender
a ideia de eternidade, a gente está Sim. preso a um tempo, Deus não está preso a nada disso, né? Então é Uhum. muito difícil para a gente entender essas categorias. Fato é que Deus criou as coisas de tal maneira que havia, então, uma possibilidade de Certo. total obediência ou de desvio. E o desvio aconteceu, né? O desvio aconteceu com a questão dos seres espirituais, dos seres celestiais, e, em consequência, houve desdobramento também para os humanos, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Caíram na conversa da serpente, que estava Uhum. ali sendo influenciada por Satanás. Então, eu não sei se eu respondi, mas assim, Não, o porquê, entendemos. a Bíblia não fala o porquê, né? Não E fala a o gente não porquê. A pode Bíblia fala que defender, né? aconteceu. A Bíblia Sim, fala que aconteceu. O que partir daí, na minha opinião, é a gente especular. É igual quando a gente fala teoria. sobre céu. Como é que é céu? A Bíblia não Sim. fala como é que é o céu. A Bíblia fala como é que não é céu. Céu não tem choro, não tem dor, não tem tristeza, Uhum. não tem pecado. Como é que é céu? Ah, céu, pastor, é rua de ouro. Bom, depende da sua leitura. Se a sua leitura for literalista de um livro altamente simbólico, você vai acreditar na rua de ouro. Se a Sim. sua leitura for simbólica, você vai entender que ele está dizendo que aquilo que tem mais valor na terra, no céu, é chão. A gente pisa. Então, o que está querendo dizer lá? Né? Ah, mas está dizendo lá que não vai ter mar. Vai ter ou não vai ter? Mar significa, na Bíblia também, ali no livro de Apocalipse, da onde vem todos os flagelos. A besta emerge do mar, a tempestade é do mar, a tribulação é do mar, tudo é do mar. Uhum. Então, quando fala que não vai ter mar, simbolicamente aponta para a gente que não vai ter essa dor, esse sofrimento, a presença da besta, a presença do mal. Então, não vai ter mar. Então, Uhum. assim, a Bíblia, nesse aspecto, ela não dá clareza para a gente, não. Se alguém souber a Massa. resposta, pode mandar aí também. E aí a gente dá um joinha. É, se alguém arriscar responder, porque realmente é uma pergunta bem profunda. Eu confesso que É, não que nunca tinha pensado nesse tipo de pergunta. A mentalidade dos nossos jovens de hoje, né? Isso é minha massa. É bom que o esposa, pessoal tá minha pensando. esposa entrou aí também, ó. Guerra Ana, minha esposa, ó. Ó, Seja legal. bem-vinda, minha mulher. Seja Prazer. bem-vinda. Lucas Vandecock, adolescente da nossa igreja, Semerson, Deus abençoe. Ó, Massa. pessoal com a gente aqui, Matheus Ferroli, seminarista. Ixi, Deus raça boa. abençoe. Fafato, sempre conosco também. Deus abençoe, hein? Amém. Legal. Então, gente, só lembrando, caso exista aí alguma pergunta, a gente está aqui para trocar ideia, conversar e também ter essa interação. Isso aqui não é nada programado, é mais para a gente ter um bom conteúdo para todos aí. Talvez você está Uhum. aí à toa na sua casa, à toa aí no seu serviço, que está parado também, né, infelizmente, por causa dos decretos, mas que você seja alimentado com a exposição da palavra de Deus. Tá bom? Então, qualquer hora eu vou te perguntar, a gente está aqui para isso. Pastor, outra pergunta aqui, polêmica. E essa Vamos eu lá. achei um pouco engraçada ela, mas assim, é massa, cara. Eu gosto de Manda. ver o pessoal perguntando. A gente está tendo que pensar um monte de coisa nessa época de quarentena. O pessoal tem feito Justamente. cada pergunta. O pessoal tá criativo. E perguntaram o seguinte: as pessoas que irão receber o auxílio emergencial do governo deverão devolver o dízimo para as igrejas? Ah, muito boa, Carlos Joel, presbítero da nossa igreja. Ó. Seja Ó, bem-vindo, Carlos Joel. Irmão do pastor Jeremias. legal. Então, responda aí, você para mim. Quem é que está aí com a gente? Ó, tem 15 online com a gente. E aí, esse auxílio emergencial? Recebeu o auxílio? Dá o dízimo ou não dá o dízimo dele? Vou esperar aí você responder, porque tem um delayzinho até você responder. Verdade. Demora a cair aí pra gente, né? Então, responde aí sim ou não. Talvez, não sei. Põe aí. Se arrisca. Não vi ninguém arriscar ainda, ó. Ou não chegou pra mim. Vamos ver se vai chegar. Ó, sim, Ó, sim. Lívia colocou sim. 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 Marci... Márcia Nininha. Sim. Lívia Linhares. Sim. Quem mais? Pô, gente, o raciocínio é simples, né? Sim, tal. O pessoal tá. Parabéns, vocês estão bíblicos. Gente, uma coisa é o seguinte: o que a gente tem que entender, né? Alguém já usou o seguinte argumento: ah, mas é tão pouco, ganhava não sei quanto, vou ganhar 600, ainda vou dar o dízimo. Calma aí, Uhum. vamos entender. O que é o dízimo? O dízimo é quando a gente devolve ao Senhor daquilo que ele nos concedeu.
Se ele te conceder 50 mil, você vai dar de 50 mil. Se ele te conceder 500, você vai dar dos 500. Tem a ver com o sustento que vem da parte de Deus sobre a sua vida, não com a quantidade financeira em si. Então, calma aí. Se você não ia receber nada, e agora você está recebendo 600, está achando ruim de dar, né? Aí tem a ver com a sua fé. Sua fé está no dinheiro ou a sua fé está no Senhor? Eu vou usar uma palavra que eu achei pesado quando eu estudei isso, e eu uso e eu apliquei em minha vida. Que é mais ou menos assim. Toda pessoa que retém o dízimo, ela está acreditando, ela está dizendo para Deus, ela está dizendo para as pessoas, está dizendo para si mesmo que os 10% que ela segura são mais poderosos, são mais importantes, são mais significativos para cuidar da vida dela do que o próprio Deus. É isso que a gente fala. Então, se eu pego ali e digo assim, agora ó, esse dinheiro aqui é o que vai me garantir, porque se eu der, o que vai ser de mim? Então, você não está acreditando que o sustento veio de Deus. Aí dízimo é matéria de fé, não é discussão, é matéria de fé. Você crê que Deus te abençoa? Você crê que Deus é o teu provedor? Você crê que Deus é quem te abençoa? Eu vou abrir para vocês, porque eu já falei isso algumas vezes, mas uma questão, um voto que eu fiz com Deus. Tá? A Bíblia fala, cuidado com o que você vota. Porque você não é obrigado a fazer nada, mas depois que você falou, você se obrigou. E se você não faz, você cai em pecado. Então eu fiz o seguinte, Senhor, todo recurso que eu ganhar além do meu salário, né, eu vou pregar num lugar, recebo uma oferta, ganho um presente, seja como for, ele é além do que eu esperava, certo? Então eu vou dar o dízimo desse dinheiro e também vou dar uma oferta no percentual X. Eu fiz lá um voto com Deus, né? Para que isso? Para barganhar com Deus? Não. É uma questão de eu quero crescer em generosidade, eu quero crescer em gratidão, e eu quero dizer para mim mesmo que a avareza não pode tomar conta do meu coração. E achei que não tivesse problema com recurso não, sabe? Até o dia que eu recebi, assim, uma oferta bacana. Bacana, porque eu estava acostumado a receber. E eu me vi, cara, assim, meio apertado, pensando, poxa, agora eu vou ter que dar. Aí eu rapidamente pensei, mas calma aí, olha, já é um extra, concorda comigo? Então, se é um extra, eu não contava com isso. Não é o que eu esperava. Então, eu tô com receio, eu tô com aperto de dar daquilo que eu não tinha. Ou seja, Deus me deu e eu ainda estou achando ruim. Então, por isso que a nossa cabeça tem que ajustar. Então, olha, sei lá quanto você ganha, mas vamos dizer que Deus te deu nesse mês R$1.000 a mais. Você falou assim, eu vou dar 40%. Ué, tá bom ou tá ruim? Ainda ficou 600 para você, ainda é a mais, certo? Então, sobre a questão, recebi o auxílio, o que fazer? Dá o seu dízimo. Você engravidou e vai receber depois por parte do INSS, o que você tem que fazer? Dá o seu dízimo. E se você quiser dar um passo de generosidade, assim, eu recomendo, o que você faz? Você também dá uma oferta. Aqui, ó, Lívia, pastor Eira, primeira vez que escutei essa palavra, você falando sobre o dízimo, mudou todos os meus conceitos sobre o dízimo e fidelidade a Deus. Obrigado, Deus continue te abençoando. Isso mesmo, Lívia. Não foi ideia minha, não. Eu li de outro lugar e eu gostei disso. Gostei, porque é a pura verdade, entendeu? É a pura verdade. Então é a gente confiar no Senhor. E o momento que nós estamos vivendo tem nos ensinado muito. Dinheiro é importante, porque sustenta um monte de coisa. Quem teve uma reserva agora está passando melhor, entendeu? Mas dinheiro não é tudo que a gente precisa. Sim. E se a gente for parar para pensar, a gente precisa de muito pouco para viver. Brasil, inclusive, é um dos melhores países para sobreviver essa crise. Porque o Brasil, se ele quiser fechar a porta para todo mundo, o Brasil vive. Aqui tem comida, aqui tem desenvolvimento, aqui tem um monte de coisa boa, entendeu? Então, a gente tem percebido que há coisas com muito mais valor. Deus está te dando sustento nesse tempo, seja generoso. Ó, por incrível que pareça, tem pessoas que estão prosperando nessa época. Eu tenho amigos que estão passando perrengue, eu tenho amigos que estão tendo que lidar com renegociações, mas tem outros que estão crescendo. Tem gente que está vendendo 3 vezes mais do que vendia. Um amigo, ele tem loja de equipamentos de ginástica, ele atendia academias. Então, nessa época, todo mundo em casa, ele estourou na venda para pessoa física. As pessoas estão dentro de casa, querem se exercitar, o telefone dele não para o dia inteiro. Legal. Então, assim, como que para uns pode ser ruim e para outros pode ser muito bom. A todos, o que fica? A fidelidade ao Senhor. Então, a gente precisa. Então, essa pergunta aí é nova,
né? É um auxílio que as pessoas não esperavam, chegou. O Uhum. que você faz agora? Seja fiel a Deus. Sim. Outra coisa que eu tenho observado é, por exemplo, a nossa fidelidade a Deus não tem a ver com fechar as nossas contas. Porque dízimo, para o crente, deve ser a primeira coisa que ele faz. E não a última. Sim. Ah, eu não dou por quê? Ah, porque não sobra. Mas dízimo não é sobra. Então eu Né? posso cortar várias coisas da minha vida. O que eu não deveria cortar seria o dízimo. Porque eu estou cortando o que é de outro. Igual aquela piada, né? O menino recebe duas moedas. Uma é para ele dar de oferta. E a outra para É. chupar o picolé. Aí ele vai jogando as moedas para o alto. Uma rola e cai no bueiro. E ele fala, ixi, Deus, a sua moedinha foi embora. Né? Não é, Conheci essa não é não. dele. Então, às vezes é assim que a gente faz, Senhor. Eu queria dar, né? Mas olha a despesa que eu tive, então agora não vai dar. E não é assim. Primeiro você tira o seu dízimo. E o restante Deus vai te abençoar. Então nós já tivemos, por exemplo, eu ir na casa de uma senhora em que a nossa igreja abençoava aquela senhora com cesta básica, a nossa igreja abençoava aquela senhora com medicamentos, Uhum. abençoava aquela senhora levando ela no hospital quando ela precisava de tratamento, e aquela senhora, quando eu ia lá levar a Santa Ceia, ela me dava o dízimo dela. Então, se eu fosse fazer uma conta matemática, ela podia dizer assim, ô pastor, a igreja tem me ajudado com tantas coisas, então faz o seguinte, meu dízimo é tanto, aí a igreja me ajuda menos, né? Não precisa... Ela não fez essa conta, isso é certíssimo, não tem que fazer. O papel dela é, ela recebeu, ela entrega o dízimo dela e espera o cuidar de Deus sobre a vida dela. Como que aconteceu? Nesse caso, aconteceu com a própria igreja, que abençoou ela com cesta básica, pagamos medicações dela, levamos ela para o hospital e assim por Uhum. diante. Nós temos que crer que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar, tá? E Deus faz isso. Isso é Faz verdade. isso. Olha as referências na palavra de Deus. A gente tem que crer na palavra de Deus, ler ela e crer. A Bíblia fala que eu tinha 2 milhões de pessoas no deserto e Deus deu comida para esse povo num lugar que não tinha comida. Deus fez maná, Deus criou comida, certo? Uhum. A palavra de Deus fala sobre o Senhor multiplicando azeite, farinha, fala sobre corvo levando comida para o profeta. Então, olha o que Deus pode fazer para poder te alimentar e cuidar de você. Então, Sim. mantenha sua fé firme em Deus e não no dinheiro. Vamos É para a que próxima talvez aí. também essa pergunta pode ter saído das pessoas que usam da fé para se enriquecer, né? Ah, Então assim, eu ouvi uma certa reclamação sobre isso daí, né? Ah, tem igrejas que estão querendo se uhum, aproveitar e ainda pegar o dízimo do recurso. O dízimo é lícito. O dízimo é lícito. uhum, Porque cremos que entregamos ao Senhor, na comunidade que a gente é alimentado, esse recurso. Né? sim, Agora, eu sei, tem comunidade que está falando aí, faz o seu passo de fé, né? Dê tudo que você ganhou. né? Mais uma vez, oferta é do coração de quem quiser. Se quiser entregar tudo, que essa pessoa dê de boa consciência e de forma sóbria. Existe manipulação? Existe manipulação. Né? Então Sim. fuja da manipulação. Se você perceber que estão te manipulando, fuja, né? Fuja. E olhe o seu Uhum. coração sempre. Benção. Ótima resposta, pastor. Muito obrigado. Outra pergunta que chegou aqui pra gente, cara, que é o seguinte, como discernir a voz do Espírito de Deus em nós? Ixi, é difícil, hein? Assim, eu entendi quando a pessoa me perguntou que não tinha Ah, explicação, né? Que era não, assim, eu. Aham. fico imaginando a figurinha do anjinho e do capetinho, né? Aqui nos ombros da pessoa e fica falando e tal. Eu não sei se era isso que ela tava pensando ali. Como discernir a voz do Espírito. Então Sim. vamos seguir aqui. Há uma prática que eu considero improdutiva no meio evangélico, que é fazer Uhum. da Bíblia, né, uma roleta russa, que é você abrir a Bíblia e tentar achar um versículo ali que vai te dizer a palavra que você precisa para aquele dia. Uhum. Eu não vou entrar no mérito se Deus atende ou não em certas circunstâncias dessa maneira. Eu creio que Deus pode usar tantas coisas, né? E pode usar a palavra dele Uhum. nesse aspecto também. Mas não penso que seja a maneira que Deus quer que a gente se relacione com a palavra dele. Ele quer que a gente Uhum. leia a palavra dele. O que eu aprendi, o que eu tenho percebido na minha caminhada cristã é o seguinte: a gente precisa se encher da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso, se encher do Espírito. Se encher do Espírito tem a ver com leitura da palavra, tem a ver com oração, tem a ver com estar em culto junto com outras pessoas, cantando cânticos espirituais. A gente precisa estar alimentando a nossa alma.
Isso é importante para a gente poder desenvolver uma conexão com Deus. Então, quando a gente vê, por exemplo, as obras da carne, o fruto do Espírito, né? Uhum. Se a gente se alimenta do Espírito, a gente vence a carne. Se a gente não se alimenta, a gente vai dar vazão à carne. Então, Uhum. como saber se é o Espírito de Deus que está falando comigo? Bom, à medida que eu conheço a palavra de Deus, uma das ações que o Espírito de Deus tem é trazer à minha mente a palavra do Senhor. Uhum. Quantas vezes eu tive que tomar uma decisão e versículos vieram na minha cabeça? Eu não precisei abrir a Bíblia. Versículos vieram na minha Sim. cabeça. A palavra de Deus veio na minha cabeça para poder dizer o que eu tinha que fazer. Né? Outra coisa que a palavra de Deus fala é que existe a paz de Cristo, que serve como árbitro em nosso coração. Então é à medida que a gente sente da parte de Deus paz para aquilo que a gente está fazendo. Há muitas coisas que às vezes a gente faz errado, especialmente adolescente, né? Uhum. E vai tentando ter comprovações para poder ver se realmente está errado, mas a consciência já falou que está errado. E eu Sim. creio que o Espírito fala a nossa consciência. Então, como discernir a voz de Deus? Primeira coisa, sabendo da palavra de Deus. Sim. Segundo, entender como é que Deus fala com a gente nos aspectos da vida. Então, se você tem um sentimento bom e um desejo bom, você acha que veio de quem? Você acha que veio do diabo? O diabo mandou você Sim. pregar a palavra para aquele cara lá. Não foi o diabo, certo? Ajudar o Você acha que próximo, né? você acha que foi você, então? Você se conhece também. Você sabe que você não é essa bondade toda, É. né? Então, o que a gente entende da parte de Deus é que tudo que nos move, né? Quando a palavra de Deus fala que de Deus vem o querer e também o realizar, tudo que Sim. nos move para aquilo que é bom, para daquilo que é agradável, já tem a ver com as vozes do Espírito em mim. Uhum. Então, se eu tenho vontade de pegar um dinheiro que não é meu, isso é voz de Deus? Por isso tem que conhecer a palavra de Deus. Se eu tenho Excelente. vontade de partir para um relacionamento que a palavra de Deus diz que está errado, isso é voz de Deus? Não é. Se eu Uhum. agasalho no meu coração ira e raiva com relação a alguém, isso é voz de Deus? Se vem na minha mente um desejo de vingança, de ódio, isso é voz de Deus? Uhum. Então, conhecendo a palavra de Deus, a gente pode saber. Né? Karine coloca aqui, como saber se a vontade ou decisão está vindo do Espírito Santo ou se está vindo da vontade do nosso coração? Acho que pode ser interpretado dessa forma também. Pronto, Então vamos lá. Uhum. Boa contribuição aqui, Karine. Ok, então às vezes tem essa dúvida mesmo. Temos que ter um certo cuidado. Por quê? Às vezes a gente quer pedir certos sinais a Deus, mas a Sim. nossa mente já está condicionada àquelas coisas. Então a gente tem que entender um pouquinho de mente humana também. Então vamos lá. Você, como foi uma mulher, não conheço a situação, mas você quer engravidar, né? Você é casado, quer Uhum. engravidar, quer ter um filho. Sabe o que você mais vai ver na rua e que você não via antes? Mulheres grávidas. Aí você vai falar, eu acho que é um sinal de Deus, né? Eu vi 5 mulheres grávidas. Na verdade, a vida Uhum. toda você viu. Só que agora os seus olhos estão despertos para isso. Então eu vou falar de uma coisa que eu Uhum. gosto, de carro. Eu quero comprar um carro. Tal carro que eu quero comprar. Então eu percebo que ao longo do dia eu vejo aquele carro mais vezes do que eu via antes. Por quê? Meus olhos estão sendo atraídos para aquilo que eu quero. Sim. Então tem que ter muito cuidado. A Bíblia fala de um coração que é enganoso também, porque às vezes quando a gente quer muito uma coisa, a gente não consegue abrir os olhos para o que realmente está acontecendo. É igual quando você pede um conselho, mas você já sabe a resposta que você quer ouvir. Aí você chega para a Sim. pessoa e diz assim: o que você acha? Aí a pessoa fala diferente, aí você pensa: esse conselho não é bom, não. Esse É. conselho não é bom. Aí você vai para outra pessoa, aí outra pessoa diz exatamente o que você pensa. Você fala: olha, gostei. Não, Eu acho você que é é de Deus. sábio. Eu acho que é de Deus. Então tem que saber ponderar. É. Porque pode ser que aquilo que mais trouxe inquietação para você, talvez seja a resposta certa que você está ignorando. Né? Sim. Então, há uma direção muito clara? Não, existem umas coisas na Bíblia que é muito claro. Deus já disse como é que vai ser. Agora eu vou usar Uhum. outros exemplos. Com quem eu vou me casar? A Bíblia não fala, entendeu? A Bíblia não fala. O Espírito vai fazer brilhar a pessoa que eu quero casar? Também não acho. A Bíblia te dá orientações de como você tem que escolher um marido e como você tem que escolher uma mulher. Uhum. A minha profissão, como é que vai ser? Mesma coisa. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu oportunidades. E você precisa ler isso, precisa conversar com pessoas, pessoas falarem para você quais são as habilidades que você tem e você começar a pensar em qual direção você vai tomar. Então, Uhum. muitas coisas na nossa vida, a resposta não está assim tão simples. Vou acordar às 7 ou às 8. O Espírito Santo me fala aí, eu levanto às 7 ou às 8. O Espírito Santo diz, decide, cara, a vida é sua. Então, existem aspectos que a decisão está
Nossa. dentro da gente, a gente é que vai tomar as Uhum. nossas decisões. Então tem hora que o pessoal espiritualiza também muito as coisas, no sentido de, ah, Senhor, eu vou na igreja hoje, com qual cor de camisa eu vou? Ah, vai com o que você quiser. Vou com a decente ou indecente? Aí você já sabe, né? Você vai com a Sim, decente. Então, é isso que a gente precisa entender. legal. Regis Frois comentou um negócio aqui, ó. Somos livres para agir nas coisas temporais, né? É isso aí. Legal. Regis, lá da nossa igreja também, tem desejado para o seminário, né, Regis? Deus abençoe sua vida e sua casa, meu irmão. Massa demais. Ó, muito bom, cara. Infelizmente, estamos partindo pro final, né? Acho que parece É, que é muito tempo o período da live, né? Mas é voa, só uma voa, hora. voa. Uma hora acaba sendo pouco para tanto assunto, né? Mas é massa o jeito que você conduz as respostas, porque elas são diretas e práticas. É ruim quando a Beleza. gente pergunta para alguém que fica rodeando, rodeando, rodeando e no final não E não falar respondeu nada. nada. É, É, cara, que massa, que massa. E voltando para a escatologia, né? O pessoal vamos tá com lá. dúvida aí. Essa pandemia que estamos vivendo é um sinal do apocalipse descrito na Bíblia? Você acha que esse momento que a gente está vivendo já é... Não, Jesus já está voltando amanhã, então fica preparado aí. Enfim, o que você entende? Então, que faz parte dos sinais, eu não tenho dúvida. Uhum. Agora, se isso está dizendo que Jesus vai vir para. Ué, meu negócio tá mexendo aqui sozinho. Eita, Tranquilo. eu tô vendo meu negócio mexendo aqui. Eu falei assim: ou eu tô tendo vertigem, maluco, ou o negócio tá mexendo E... mesmo. Ele Repreende aí, soltou. maluco. Tô vendo o negócio mexendo sozinho aqui, velho. Falando de sinais, ó. Legal. A borrachinha do Boa. negócio soltou, cara, do negócio aqui. Mas vamos lá. Tranquilo. Se não cair de novo, eu seguro pela mão. De Vamos boa. lá. Eu não tenho dúvida de que faz parte dos sinais, tá? Agora, se isso Uhum. está dizendo que as coisas já vão acontecer, Jesus volta para nossa geração, aí eu acho que é ir além, né? Ir bem além. Certo. Deixa eu explicar por que faz parte dos sinais. Primeiro, a gente entende que os sinais já se inauguraram desde a vinda de Cristo. Então, Uhum. vivemos os últimos dias. Então você Certo. imagina quem viveu a Primeira Guerra Mundial, quem viveu a Segunda Guerra Mundial, não havia Sim. dúvida de que Jesus estava voltando naquela geração. Então a pregação era essa mesmo, entendeu? Jesus está Uhum. voltando para já, é agora que está voltando. Então o que eu entendo é que toda vez que a humanidade vive situações como essa, ela está sendo alertada. A Sim. volta de Jesus está próxima. E ela pode acontecer para mim hoje, né? Eu posso me encontrar com o Senhor Uhum. hoje. E a volta dele para todo mundo também pode acontecer hoje. Então isso é uma Uhum. realidade. Então toda vez que a gente vê situações complexas, seja do mundo, sejam da nossa vida, morreu alguém na nossa família, passei por uma crise, perdi meu emprego e assim por diante, nós estamos sendo alertados que a nossa vida com Deus precisa se reajustar. Uhum. Toda situação como essa é um convite para a gente voltar para Deus. Então, basta você ler Lucas 12, por exemplo, quando fala que samaritanos foram mortos no meio do culto deles, eles estavam lá fazendo culto e Pilatos mandou matá-los, né? E eles Uhum. morreram. Aí Jesus vai dar outro exemplo, que havia uma construção sendo feita lá em Siloé, uma torre, e a torre desabou e morreu todo mundo que estava trabalhando. E a pergunta é: você acha que os samaritanos que morreram, e vocês acham que aqueles que morreram naquele acidente eram mais pecadores do que os outros? E a resposta é: não, eles não eram mais pecadores. Mas ele diz: olha, Uhum. mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Então, a palavra foi para todos ali. Outra coisa que acontece depois, logo em seguida, ele vai falar sobre a parábola da videira que não dava fruto. E Uhum. diz: olha, já tem 3 anos que eu venho buscar fruto aqui, essa videira não dá fruto. Quer saber? Acabou o tempo dela. Pode matar. E Certo. alguém, aí depois vem um cara que cuida e diz: não, vamos cuidar mais um ano. Quem sabe ela não dá mais fruto e a gente tem oportunidade de colher ainda dela. Então, Uhum. o que acontece diante de coisas terríveis, de pestes, de acidentes? A pergunta não é em relação aos que foram, a pergunta é dos que ficaram. Sim. Aqueles que morreram não eram mais pecadores, e eu que fiquei.
Qual tem sido minha posição até agora? Por isso que fala da videira logo em seguida. Então chegou o momento da videira e o momento da videira foi: você vai morrer agora. Então houve um apelo para que ela durasse mais um ano. Então, aplicando a nós, foi nos concedido mais um tempo. Eu estou tendo mais um tempo, você está tendo mais um tempo. Sim. E a pergunta é: essa videira vai ocupar a terra inutilmente ou ela vai passar a dar fruto? E a pergunta é: eu estou ocupando a terra inutilmente ou eu vou dar fruto? Caraca. Então essa é a grande pergunta. Se eu não estou dando fruto, eu estou ocupando a terra inutilmente. E eu Sim. posso ser arrancado dela mais cedo ou mais tarde. Então quem já foi, já está resolvido. Aí vai se tratar com Deus no julgamento, nos acertos finais. Agora, enquanto eu estou vivo, eu posso repensar minha caminhada diariamente. Massa, cara. De novo. Ó. Fala O aí. negócio aí tá feio, velho. É uma borrachinha que soltou, e se eu não segurar aqui, eu acho que você vai cair de novo. Então eu vou segurar na mão mesmo. Eu tô segurando aqui assim, ó. Até doendo um pouco o braço, mas faz parte, né? Cara, que massa. Muito obrigado. Muito obrigado. Sua resposta foi bem pertinente, bem cirúrgica, né? Bem aplicativa. Acho que todo mundo aqui conseguiu entender. Muitos não puderam assistir, estão trabalhando e tal. A gente até entende. Mas pretendemos colocar ali depois, se Deus permitir, no nosso canal do YouTube, para que outros acessem e depois aprendam. E agradecemos mesmo de coração pela oportunidade. E já estamos chegando no final. E tem até uma pergunta que não está no roteiro. Manda aí. Mas, se der tempo, a gente responde. Eu acho que você vai conseguir responder ela de boa, tranquilo. Mas a pergunta é o seguinte, cara. Quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha? Você sabe? Ah, rapaz, eu sei, lógico. Lógico que eu sei. É só me dizer o tamanho da agulha. E alfinete, na verdade a pergunta certa é alfinete. Mas. Perguntaram agulha, vou perguntar não, agulha. já perguntaram errado. Agulha não tem cabeça, quem tem cabeça é alfinete. É verdade. Erraram a pergunta. Falei que eu sabia, iria responder? Muito boa, cara. Valeu aí. Pretendemos, Deus abençoe, talvez, cara. se Deus permitir, fazer outra, né? Com alguns Vamos assuntos fazendo, mais Deus abençoe. diretos. Mas agradecemos mesmo, cara. Que Deus te abençoe bastante. Obrigado aí por ter nos cedido o seu tempo. Imagino que deve ser bem corrido. Mas obrigado mesmo. Representando aqui a segunda igreja presbiteriana de Rio Verde, agradecemos muito. E realmente que Deus continue te abençoando sua família, seu ministério e toda a sua casa. Tá bom? Amém, cara. Grande prazer. Deus abençoe você e seu ministério também. Amém. Obrigadão, cara. Deus te abençoe. Valeu, fica com Deus. Falou, tchau.